E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost, Powered by Capacitar para Empreender, dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos é que estas conversas vão ser o boost que tu precisas. E hoje eu tenho comigo uma convidada muito especial. Eu tenho a certeza que só pela voz toda a gente vai saber quem é ela. Bem-vinda. Obrigada, Isabela, obrigada. Olha, pela voz está assim um pouco rouca, não sei se chegam lá. Não, eu acho que é inconfundível. Claro que as pessoas agora estão a ver-te, não é? Carla Rocha, bem-vinda aqui ao Boost Talks. Obrigada, é um prazer. Estou muito contente que estejas aqui hoje. Muitos conhecem-te porque és apresentadora de rádio na Renascença, mas também és consultora na área da comunicação, tens uma academia, tens um método incrível de comunicação que é o método Rocha, e é sobre tudo isso que vamos falar hoje, ou seja, desta relação entre um empreendedor e o lado empreendedor e o lado comunicador que uma pessoa tem que ter, porque eu acredito muito que isto anda tudo de mãos dadas. E tu dizes uma coisa muito curiosa, que é a comunicação é algo que se constrói. Sim. Será que as pessoas, os empreendedores têm essa noção? Eu creio que não, porque a maior parte das pessoas com quem contacto tem aquela ideia de que há comunicadores natos e depois há as outras pessoas que nunca vão chegar lá. É muita percepção geral que há. E aquilo que eu tento fazer é contrariar, é fazer isso que tu estás a dizer. Um bom comunicador constrói-se. E tenho provas disto ao longo dos anos, de treinar pessoas que entram nos treinos de comunicação a dizer, nas formações a dizer, a comunicação sempre foi o meu calcanhar daquilo, eu nunca consegui exprimir bem, ou eu sempre fui muito denso a comunicar, vou dar uma volta gigante, não sou sintético, há muitas questões. No entanto, com o tempo, com o treino, com um feedback construtivo, não é? Por parte de alguém que consegue orientar, chegamos lá. Por isso eu digo isso muitas vezes, um bom comunicador constrói-se. Claro. Com tempo, com persistência e com consciência, não é? Porque primeiro temos que ganhar consciência da forma como comunicamos e depois mudamos. Temos que ativar isso que está adormecido e que nunca foi potenciado, nunca foi trabalhado. Sobretudo as empresas, ou seja, jovens empreendedores, startups que estão muito ligados à área da tecnologia, da informação, estão muito focados nos números, naquilo que têm que apresentar e às vezes esquecem-se que para nós comunicarmos tem que ter ali algo muito importante que é a emoção e a paixão. Sim, a comunicação é para a vida. Podemos ter uma ideia espetacular, podemos ter até um projeto que já tem pernas para andar, mas recorrentemente vamos ter que estar a comunicá-lo e comunicá-lo com tudo o que ele merece, desde o início. Como é que a ideia surgiu? Onde é que eu estava? Quem é que estava comigo? Não é? Começar a criar a narrativa. O que é que me passou pela cabeça? Que desafios é que eu enfrentei? Como é que os superei? Quem é que se uniu a mim? Isto é um storytelling, não é? Já Claro. estamos aqui a entrar nesta narrativa que todos os empreendedores têm. É. E nós já lá vamos. Aliás, eu até gostava que tu partilhasses connosco isto a respeito da comunicação, que é algo que se constrói. Tu, por exemplo, que és uma profissional da comunicação, e as pessoas devem pensar, não, a Carla comunica, é uma coisa que lhe está no sangue, mas quer dizer, o improviso também se trabalha. Sim. E eu gostava muito que tu partilhasses connosco a primeira vez que tu pegaste no microfone, que tu entraste no ar, numa rádio, que no fundo justifica um bocadinho esta ideia de construção da comunicação. Te lembras? Lembro-me. Eu vi isso do teu site. Lembro-me, e acho que durante muito tempo essa má experiência, porque traumatizou-me. E eu pus na cabeça durante muito tempo que aquilo não era para mim, que rádio não era para mim. Repara, eu era tímida, insegura, eu venho de uma família de algarvios, muito faladores, falam muito alto, muito conflituosos. Portanto, eu nunca fui propriamente uma criança segura, eu tinha muitas inseguranças e muito resguardada. Deixa-me aqui, eu não vou intervir nas aulas. E de repente, eu trabalhava num jornal, escrevia para um jornal, eu tinha 15 anos. E
e vou a um casting na rádio, porque fui lá pedir informações sobre uma prova de Supercross. Fui à rádio pedir ajuda para escrever um artigo de uma prova de Supercross e, de repente, a pessoa que me atende, o locutor que estava no ar, convida-me para fazer um casting no dia a seguir. Então este casting aparece por acidente. Ok. E quando me dizem que até tinha uma voz doce e que notavam ali algum talento, não sei, eu acho que eles tinham só necessidade de ter alguém a qualquer custo, as coisas começaram a acontecer, mas começaram a acontecer sem haver maturidade, sem estar minimamente preparada. E quando me deram o microfone pela primeira vez, eu não consegui falar. Eu abri o microfone. Porquê? Frisei, entrei, petrifiquei. Eu tinha tudo pensado, eu sabia até, o bom dia estava tudo escrito, tudo. Tinha ensaiado aquilo Talvez por isso. 200 vezes. Talvez por isso, sim. Ou seja, ia tudo tão esquematizado que depois não ativaste ali aquela fluidez do sentir? Sim, eu acho que não sentia nada, não é? Eu só queria que as palavras saíssem e não saíram. E foi muito curioso, porque o meu diretor chamou-me ao gabinete, disse-me para serenar, para ir para casa, pensar se era aquilo que queria. E para ser autêntica, para não... Eu podia ter dito, estou nervosa, é a minha primeira vez ao microfone, eu podia ter aberto o jogo com as pessoas, 4 ou 5 me estavam a ouvir, mas não era uma rádio local. Mas podia ter sido honesta. E foi aí que eu percebi, quando mudei o chip de eu tenho que ter esta postura de rádio e esta voz, não, eu tenho que ser eu ao microfone, eu tenho que contar as histórias, aquilo que me acontece, aquilo que vou vendo, que mudou qualquer coisa aqui dentro, claro. Que é deixar esta perspectiva de eu tenho que ser deste perfeccionismo, não é? De que não existe, mas esta pose de tudo o que sai da minha boca tem que soar bem e as palavras têm que ser as corretas. Sim. E há muita gente assim ainda hoje, não é? E há pessoas que se bloqueiam na comunicação porque acham que têm que ser assim. Alguém que não são eles. E é curioso estás a dizer isso, que isto tem muito a ver também com aquilo, a forma como o empreendedor tem que pensar. Ok, é muito mais fácil eu comunicar um produto, comunicar um negócio que eu acredito, que está alinhado com o meu propósito, porque assim o meu pitch e a minha comunicação vai ser muito mais fácil eu conseguir comunicar com o sentir e não apenas com simplesmente mostrar o que é o projeto. Eu digo isso porque às vezes as pessoas acham que não são bons comunicadores, mas quer dizer, quando nós estamos a falar daquilo que acreditamos e daquilo que amamos, é muito mais fácil nós irmos buscar esse lado, porque as pessoas, para captarem uma determinada mensagem, uma determinada comunicação, têm que sentir o que está do outro lado. Sim. Nós não somos máquinas. A emoção faz parte. A emoção faz parte. Eu costumo dizer que não devemos partir para uma conversa que é importante, e pode ser uma conversa sobre um projeto que eu lancei, para um conjunto de ou empreendedores como eu, ou business angels, ou clientes eventuais, não sei. E não devemos partir sem pensar nisto. O que é que eu gostava que aquelas pessoas soubessem, fizessem e sentissem? Porque aí jogas com 3 dimensões da comunicação, que são os factos, a informação, não é? A ação que queres desencadear e que deve ser clara, não é? Porque se comunicamos, se aquela comunicação tem importância, o mais certo é querermos desencadear alguma ação. E finalmente esta dimensão do sentir, que energia é que eu vou deixar na sala, qual é a emoção que vai ficar? Uau, isto faz sentido, ou outra qualquer que eu decida, mas isso leva-me a ser também intencional na forma como comunico aquilo que são as ideias, os projetos, o negócio. Claro, e falando agora aqui muito do trabalho também que tu fazes, porque ajudas líderes, colaboradores, empreendedores a comunicarem cada vez melhor. As grandes dificuldades que eles sentem têm a ver muito com essa parte mais emotiva, conseguirem implementar um discurso mais baseado nas emoções. Sim, também. E tem a ver, sobretudo, nós temos aqui 3 camadas. Tem a ver com uma camada da organização do pensamento, da construção da narrativa, e a primeira dificuldade têm muita coisa para dizer. Querem dizer tudo. Eu olho e vai dar uma volta gigante. A objetividade é o primeiro desafio.
E depois vem essa parte do como é que eu vou fazer sentir, como é que eu vou colorir aquilo que eu estou a dizer de maneira que as pessoas se lembrem daquilo que eu disse muito depois de eu ter comunicado. E é curioso estares a dizer agora colorir, porque vamos entrar agora, vamos fazer aqui pedir-te aqui uma ajuda, que é como é que, se eu quero comunicar o meu produto a um investidor, a um business angel, ou mesmo a um consumidor final, eu quero comunicar um produto e tenho que desenvolver o meu pitch, tenho que desenvolver o meu discurso, e eu gostava agora de aprofundar contigo o método Rocha, não é? No fundo, que é aquilo que tu fazes também com estas pessoas para ajudar também a desmistificar e a provar que realmente nós somos capazes. Eu tenho a certeza que as pessoas agora que nos estão a ouvir, muitos deles sentem essa dificuldade, são mais introvertidos. E portanto, e tu falas aqui, para nós montarmos um discurso, temos então três momentos. Tu tens, eu fui ver o teu site, adorei, lindo. Então tu falas em organizar, colorir e entregar. Sim. Portanto, vamos por partes. Quero discursar, quero convencer uma audiência, quero impactar. Organizar implica o quê? Que é o primeiro ponto. Organizar implica dar uma estrutura. Primeiro, fazer algumas perguntas de reflexão. Quem é a audiência? O que é que eu gostava, que estávamos a falar há pouco, que eles soubessem, fizessem, sentissem? Só perguntas orientadoras para clarificar aquilo que vamos levar. E depois ter noção de que eu não posso levar toda a informação. Eu costumo comparar o excesso de informação a um bolo de chocolate. Se nós comermos o bolo inteiro, ficamos empanturrados. Se dermos muita informação, a audiência vai desligar. Então, organizar implica eu balizar. Há 3 fases que o meu projeto tem e são estas 3 fases que eu vou comunicar. Em relação à ideia deste negócio, há 3 aspectos que eu tenho que abordar. Agrupar a informação em blocos, de 3 no máximo, porque o nosso cérebro não tem capacidade para muito mais. E dar uma estrutura de princípio, meio e fim, que é uma estrutura que tem 2400 anos, é do tempo de Aristóteles. Claro. E nós não usamos com a eficácia e com o brilhantismo com que ele desenvolveu esta estrutura que está no cinema, na literatura, na música e na comunicação. Não. Claro. Então, se eu tenho um pitch, eu tenho, primeiro começo pela parte do meio, desenvolvimento. Quais são as ideias principais? Depois, preparo o fecho. Claro que depois, quando vou fazer o pitch, faço seguida. E, finalmente, tenho na abertura. Porque a abertura é uma dimensão criativa. Nós podemos começar com uma história, com um pensamento, com uma analogia, com uma reflexão, e ativamos com um objeto, e ativamos uma dimensão criativa no pitch, logo desde o início, para captar a atenção. Claro. Interessante. E aí vamos para o colorir, já entramos na esfera do colorir, que é o storytelling. Storytelling, Sim. Porque quando nós contamos uma história, é importantíssimo, porque é aí que as pessoas se identificam. Há bocado estávamos a falar na maquilhagem, e tu estavas-me a dar aqui um caso que me levou a pensar que há pessoas que às vezes questionam-te se devem partilhar um fracasso, uma história que tenha fracasso. Sim. O que é que isto diz das pessoas, este receio em partilhar histórias? Diz que nós estamos formatados muito para passar informação factual e deixar as emoções e os sentimentos de parte. Não é? Nós somos, para já diz que vivemos numa sociedade onde o sucesso é valorizado e os fracassos não. E a verdade é que nós precisamos, e então no meio do empreendedorismo, de fracassar várias vezes para aprender e para pôr em marcha um projeto realmente vingador. Já falhámos muitas vezes para trás e está tudo bem. E basta pensarmos nas grandes marcas, nos grandes empreendedores, se formos ver a biografia deles, a quantidade de vezes que eles tiveram que fracassar, que o fracasso aqui é uma tentativa e erro. Sim. E essas histórias são tão válidas. Eu, por exemplo, enquanto ouvinte, quando eu ouço uma pessoa inspiradora a falar-me do percurso dela e eu vejo todas as adversidades, eu ganho força. Completamente. Que é, eu não sou a única. Sim. É esta humanidade partilhada. As histórias são universais e essas partilhas de fracassos, de situações inusitadas, de pequenos desastres, só nos unem enquanto seres humanos, enquanto humanidade. E inspiram a ir mais além. Não é à toa que nós contávamos histórias, não é? Era um hábito.
dos nossos antepassados. E hoje em dia mostramos PowerPoints, não é? Exato. E perdemos a narrativa. Mas todos nós temos narrativas. E aquilo que eu faço é tentar desconstruir. Às vezes eu tenho que obrigar, entre aspas, não é obrigar, convido as pessoas a... Desafios? Sim, a apresentar o seu negócio, a sua empresa, as suas ideias, sem o recurso visual, sem este apoio que está habitualmente aqui atrás numa sala de reunião. E é desafiante. Muita gente diz-me, eu parece que estou nua. Já me disseram, eu sinto-me nua, não tenho nada a apoiar. E parece que perdemos a competência da comunicação oral, que agora precisamos de voltar a resgatar. Claro. Não é? Porque a inteligência artificial consegue tudo. Agora, consegue escrever uma tese se for caso disso. Agora, defender, criar ligações inteligentes entre as ideias, criar paralelos, contar histórias, ainda não é? Envolver tudo isto numa narrativa que nos faça sentir algo, ainda não, pelo menos que eu saiba. Queres-me dar um exemplo de um bom storytelling de uma marca? Ou de uma história que tu dizes, excelente, só para as pessoas perceberem. Olha, a empresa Airbnb, a história deles, eu descobri há pouco tempo e eu dou como exemplo nas formações. 2 amigos que num fim de semana em São Francisco havia uma convenção, os hotéis estavam esgotados e tinham dificuldades em pagar a renda e resolvem, nessa altura, estavam mesmo com corda ao pescoço, alugar um espaço em casa com 2 colchões insufláveis onde as pessoas podiam ficar nesse fim de semana. E alugaram um espaço, ganharam algum dinheiro, perceberam que continuando a alugar iam rapidamente sair da situação de desconforto financeiro e passado um tempo pensaram que tinham ali uma ideia para um negócio, mas era só uma ideia, porque o negócio em si, para florescer, precisava de mais. Juntaram-se a um amigo que lhes criou uma plataforma e criaram a plataforma que nós hoje conhecemos como Airbnb. Eles contam esta história de superação, de início, do que é que tiveram que fazer, dos aliados que vieram a juntar-se, para dizer que, independentemente do tempo que passou e do sucesso que já alcançaram, na essência, aquilo que os motiva hoje e o seu propósito continua a ser o mesmo, que é proporcionar uma experiência divertida, caseira, não é? De conforto, mas aquele conforto de casa, a quem os procurava naquela altura. Já não alugam colchões no chão da sua casa, mas tentam que as pessoas tenham este espaço de partilha que sentem como seu. Certo. Este é um bom storytelling, é um exemplo só de uma empresa entre tantas. Mas é interessante, porque mesmo um empreendedor, não é, tem uma ideia. É partilhar como é que surge essa ideia e como é que isso leva para o negócio é altamente inspirador. E de facto o storytelling, portanto, é algo que depois também eles têm que aprender a contar esta história. Sim, porque depois isso também é importante. Há pormenores que fazem diferença, tirar um pormenor aqui, acrescentar outro ali, não demorar muito tempo na parte inicial, ter aqui algum suspense até, tudo isto são ingredientes das histórias, não é? Que nós vemos no cinema, nas séries. Isso é uma boa dica, que é, quando nós não sabemos como é que eu monto o storytelling, não é? Às vezes vendo um filme, vendo um genérico, vendo um teaser, nós conseguimos perceber a música, a pausa, a respiração. Eu adoro. Sim, eu também. Eu sou fã dessas histórias. Eu também. Eu adoro ouvir e adoro contar, adoro contar uma história. E depois, portanto, estamos aqui na parte do colorir, portanto, organizar, colorir, e depois falas aqui de outro ponto que a mim me parece fundamental, que é um português correto, assertivo, ok, isso se calhar as pessoas com as quais tu falas até já o podem ter, e empático. Sim, empatia. A empatia é necessária. A empatia para já adaptar o discurso a quem vamos comunicar, não é? Perceber a realidade daquelas pessoas e comunicar de maneira que elas se sintam, até pode ser, podemos contar a mesma história, mas devem sentir sempre que é a primeira vez, nós devemos sentir também que é a primeira vez que a estamos a contar. E esta conexão, eu acredito que comunicar é criar ligação, acima de tudo. Não é só informar, não é só debitar informação, é criar esta ligação de nós ouvirmos aquela pessoa e sentirmos que ficamos mais ricos,
que a conhecemos um bocadinho melhor, que podíamos a seguir ir tomar um café com ela porque houve ali uma conexão. E muitas vezes faz falta essa comunicação nas organizações desde o início, desde startups. Parece que a comunicação é muito ascética, claro. Muito corredor do hospital, muito limpo, com os factos, com os dados, com a cronologia. Em piloto automático? Sim, débito. Há tempos também entrevistei a Isabel Neves, uma business angel, e ela fala precisamente disto. Quando alguém está a falar comigo para me vender uma ideia, para me mostrar uma ideia, eu tenho que sentir a ligação. E, portanto... Esse é um ponto interessante e há uma palavra que se calhar ilustra bem isto que estamos a dizer e que pode ser importante para quem está a lançar um negócio, que é a palavra entusiasmo. Eu posso acreditar na ideia, no negócio, posso acreditar piamente que tem tudo para resultar, mas se eu não mostrar a tal emoção, o tal entusiasmo, eu não vou mostrar sinais de comprometimento. E há estudos científicos feitos com a relação entre o entusiasmo do Steve Jobs, quando promovia junto de potenciais investidores os seus produtos, como o iPad, o entusiasmo do Steve Jobs e a relação entre a aposta dos investidores nesses produtos. E apostavam porque entusiasmo implica dar percepção de compromisso. Eu estou entusiasmada a falar sobre isto, eu estou disposta a comprometer-me e a fazer tudo para que aquilo corra bem. Claro. E muitas vezes é isso que falha nos pitches, naquelas apresentações em que temos que dar tudo e mostrar que a nossa ideia vai fazer bem ao mundo, à comunidade. E o entusiasmo vai. E o entusiasmo transmite confiança. Sim, também. Sim, confiança, compromisso, vontade de dar tudo. É um rasgo no olhar, é algo que se percepciona através dos gestos, da voz e do olhar. A gente sente isso. E do ênfase nas palavras. Não é? Porque se for tudo muito monótono, não é entusiasmo, é flat. Aliás, isso, e as pessoas dizem, agora imagina, estão-nos a ouvir e a pensar, está bem, mas então e como é que eu sei qual é o tom que eu tenho que dar? Lá está. Então, ativar o sentir. Se estivermos a sentir, não é preciso pensar em nada disto de forma consciente, porque tudo aparece naturalmente. A voz, os gestos, o olhar, as expressões faciais. Agora temos que sentir, temos que nos permitir viver aquilo que estamos a narrar como se fosse a primeira vez. E há aqui outra coisa, Carla, que é sentir o que nós verdadeiramente sentimos de acordo com a nossa personalidade. Pergunto-te isto, porque às vezes nós temos tendência a querer comunicar e querer mostrar uma emoção que vimos em alguém e queremos ter aquela emoção. Sim. Nós temos que descobrir a nossa individualidade, porque aí é que a forma como comunicamos é que é revelador do nosso potencial e do nosso pitch, não é? Sim, temos que... A questão é essa, é que muitas vezes quando comunicamos nós achamos que temos que ser alguém ou um conjunto de pessoas, não é? Assumimos como perfeitas um conjunto de características que vemos noutras pessoas e depois naquele momento aquilo não bate certo e fica disforme, não é? Não somos nós, não nos sentimos bem e a audiência pressente esta falta de autenticidade. Tu também trabalhas isso, que é trabalhar a individualidade de cada pessoa que te chega até ti. Isso é muito importante, porque eu lembro-me quando fazia reportagens, muitas mesmo na TVI, houve uma altura que as pessoas diziam-me que notava que havia algumas pessoas que trabalhavam comigo, tens que fazer como ela faz. E eu às vezes dizia, não, as pessoas não têm que fazer como eu faço, nem eu tenho que fazer como o outro faz. Eu tenho que fazer de acordo com a minha personalidade. Se tu tens um tom mais sereno e fazes as coisas de uma determinada forma, é isso que te vai diferenciar, não é? Sim, mas encontrar onde é que estão esses fatores diferenciadores, não é? E aproveitar, porque às vezes até há quem tenha esse fator diferenciador e acho que é um defeito. Claro. Há pessoas que me dizem, não gosto da minha voz, e eu de repente ouço a pessoa e penso, a voz é ótima, podia estar na rádio, às vezes digo isto, mas eu não gosto porque acho que é muito... Portanto, a percepção que nós temos de nós também às vezes tem que ser trabalhada. Daí a importância do mentor na área da comunicação, por exemplo. Sim. Eu acho que o trabalho que tu fazes é muito interessante, que é ajudar estas pessoas a poderem comunicar melhor
E nós precisamos disso na nossa vida, que é ter alguém que esteja a ver aquilo que às vezes não estamos a ver. Um empreendedor tem que ter essa humildade. Sim. De procurar ajuda, não é? E de Sim, de se mostrar. De se mostrar e vai perceber as potencialidades que tem. Falas aqui também, ainda dentro do colorir, lá está, preparar, planear a apresentação. Porque o improviso trabalha-se. O improviso trabalha-se. E muitas vezes a falta de preparação, o ir freestyle, há pessoas que me dizem, mas corre bem, a maior parte das vezes corre bem, a maior parte das vezes não traz consistência. Então até mentalmente podemos elaborar um pitch, mentalmente. Primeiro dar uma estrutura, princípio, meio e fim, depois pensar, ok, que história, como é que eu vou contar a história, como é que eu vou elencar a narrativa e depois finalmente esta parte da entrega que é muito, como é que eu vou sentir aquilo que... Não temos que pensar muito sobre isto, mas eu quero sentir aquilo que vou dizer. E eu costumo aconselhar, não é vermos ao espelho a falar, não, é filmarmos mesmo. Filmar, sem nos estarmos a ver. Porque senão estamos sempre, o cabelo, isso, claro. Somos muito críticos. Filmar, pedir a alguém para nos filmar várias vezes, fazer vários takes. E depois ir ver e observar. E muitas vezes coisinhas muito curtinhas, muito pequeninas, que se conseguem mudar ali em segundos, porque ganhamos essa consciência. Às vezes as pessoas não querem. Eu não me quero ver. Sim. É preciso também, eu noto muito isso, é preciso também ter a coragem de, vamos lá olhar para nós, sim, para trabalharmos a nossa melhor versão. E aqui já estamos no terceiro ponto, que é a entrega, em que tu acabaste de falar agora um bocadinho também a nossa postura corporal, porque é através destes vídeos que nós temos noção. Sim. Da nossa postura. E é através desses vídeos que também percebemos até que ponto estamos a contagiar o outro com as nossas ideias, não é? Porque tudo em nós comunica, não é só o que sai da nossa boca, são gestos, é o olhar, é uma pausa. É uma pausa, é um movimento no espaço. É uma respiração. Mas isso lá está, tens que conseguir ter a capacidade de estar lá também e permitir-te a sentir, mas isso é uma coisa que se trabalha. Sim, com calma. É permitir-se não ser perfeito, não é? Sim. E embarcares naquele momento com abertura para o que acontecer. E sentir que aconteça o que acontecer, eu posso enganar-me, posso ter uma branca, mas aconteça o que acontecer, vai estar tudo bem, vou estar em controle, porque estou confortável na minha pele, confortável com o projeto, confortável com a audiência. É uma conversa, um pitch, uma apresentação. Eu costumo dizer isto muitas vezes, porque sinto que tira a carga dramática do vou fazer uma apresentação e vou tremer. Sim. Não, eu vou conversar com aquelas pessoas sobre um tema que eu domino, que é o meu negócio, é a minha ideia, é quem eu sou. E isto costuma também funcionar como esse gatilho que às vezes faz falta acionar para nos permitirmos estar ali a 100% e a sentir. E falaste disso que é muito importante, que é quando o produto é nosso, quando o projeto é nosso, as coisas vão correr bem. Mas também é importante, e eu acho que eu falo disso também na minha profissão, que também estou ligada à área da comunicação, eu acho que por muito que eu sinta e por muito que eu saiba a mensagem que quero passar, acho que também é importante as pessoas entenderem que só o talento que nós temos em determinadas áreas da nossa vida não chega. Eu acho que o treino e o ensaio é muito importante. Lá está. A comunicação constrói-se. E quanto mais treinarmos, melhor vamos comunicar. Sim, é verdade. Eu costumo dizer que treino pessoas, parece um contrassenso isto que eu vou dizer. Eu costumo dizer, treino pessoas para serem autênticas. Porque quanto mais tu treinas, mais vais ficar tão na posse daquele conteúdo, que é a tua história, é a ideia, são as fases pelas quais o negócio passou. Estás tão por dentro que te podes permitir a pensar um pouco menos no conteúdo, naquele momento em que estás a comunicar, e sentir melhor a audiência, ter uma consciência do que estás a fazer com as mãos, com as pernas, com o olhar. Mas para isso tens que ter já esta maturidade de preparação, que muitas vezes não é bem vista. Porque há quem ache ainda que quando eu treino muito fico mais plástico. Não é? E temos que ver, não é? Pode acontecer, eu costumo dizer com algumas pessoas, pode acontecer ficarem cada vez, vão retirando partes que são importantes, vai ficando a versão cada vez mais
longe daquela que era a versão melhor que Melhor, nós vimos. E aí eu costumo dizer, vamos parar um bocado, respirar, vamos ali, beber um copo de água e voltamos. Mas eu acredito piamente na preparação. Claro, não, preparação, eu costumo dizer, quanto mais medo eu tenho de algo, mais eu gosto de enfrentar, porque ele vai desaparecendo. Quanto mais eu treinar, mais orgânico se vai tornar. Agora aqui uma última pergunta. Que rituais ou que regras inegociáveis é que temos que ter? Já falamos durante. Ok. Antes da apresentação, que é para chegarmos lá, porque às vezes as pessoas sofrem de uma ansiedade muito grande. Ou seja, quais são aquelas regras inegociáveis que a pessoa tem que ter antes de ir para uma apresentação? Seja horas antes ou um dia antes. Que rituais é que tu tens e que gostavas aqui de partilhar connosco? Beber água. Beber muita água. Olha, por falar nisso. Hidratar as cordas vocais não é no dia, é a partir do dia anterior. Beber muita água. Depois, fazer com que... E há aqui várias técnicas de relaxamento, não é? Cada pessoa pode descobrir as suas. Mas o que nós sabemos é que, no momento da apresentação, 5 minutos antes, 10 minutos, às vezes são dias antes, o nosso corpo vai estar em estado de alerta, a adrenalina no nosso organismo. E então, 5 minutos antes, ou quando começamos a falar, parece que não estamos em controle. Temos que nos apaziguar, respirando, fazendo respirações profundas. Há estudos científicos que dizem que só esta reflexão de passar de um estado, nós às vezes verbalizamos, sinto-me nervoso. Passar deste estado e verbalizar-o, em vez de eu sinto-me nervosa, para eu sinto-me entusiasmada, Sim. vai fazer com que o nosso cérebro sinta de facto isso. Claro. Portanto, nós temos muitas vezes que educar também o nosso cérebro, porque o cérebro manda depois informação para o corpo e tudo responde. Mas o corpo também manda informação para o cérebro. Então, desde fazer posses de poder, a super mulher, o super homem, não no momento, mas sim. minutos antes, nós estamos a libertar hormonas que são essenciais para nos dar esta sensação de confiança. A testosterona, não é? Claro. Eu tenho aqui duas coisas que para mim são muito importantes e que me ajudam a ter uma grande fluidez e um grande sentido no meu discurso. Eu preciso dormir bem. Para mim, ter um sono reparador é muito importante. E se eu puder fazer um treino antes de uma apresentação, para mim é incrível. E um treino que me permita estar em contacto com a natureza. No meu caso, eu adoro, tenho um hobby que adoro correr. Faz muito bem, porque tudo aquilo que é um desafio, tudo aquilo que é uma dificuldade, depois de uma corrida torna-se num desafio bom. E ajuda-me a ver as coisas com mais leveza. E, sobretudo, quando faço desporto, parece que a intuição vem mais cá para cima. Ficamos mais criativos, mais alerta. E então flui. Sabes que eu costumo, nas alturas em que tenho mais trabalho, eu salto da cama e digo ao meu marido, eu vou preparar uma formação, eu estou a calçar os ténis. Eu disse, vais preparar uma formação? Sim. Vou andar ou vou correr? E é aí que aparecem aqueles momentos de, quando eu estou em falta com uma abertura, ou não sei que história é que vou contar, ou estou mais nervosa porque a audiência é diferente, ou porque é inglês, ou arranjamos sempre desculpas para nos bloquearmos e sentirmos mais inseguros. E eu tenho sempre isso. Então andar, eu preparo formações a andar ou a correr. Porque me deixam mais criativa. Eu percebo. E vem assim, e às vezes as grandes ideias, as grandes histórias, vem-te assim um insight e depois tu sentes, tipo, é mesmo assim que eu quero começar. Eu acho a natureza é maravilhosa, porque ela dá-nos coisas tão boas e quando nós nos conectamos com elas, a nossa essência e a criatividade vem ao de cima. Eu tive isso há dias, estavas agora a partilhar. Eu ia a fazer também, dar uma palestra de resiliência. Sim. E eu, Carla, não sabia, ou seja, eu tenho o discurso, eu sei as mensagens que quero passar, mas como é que eu quero começar? Eu posso começar de várias formas, mas eu gosto de começar de acordo com o que estou a sentir naquele momento. Como é que está a minha vida naquele momento, a minha história? Qual é a história que me faz sentido agora partilhar? E não me estava a vir nada. Eu estava a ficar louca. Mas depois relaxei e, por acaso, fui dar uma corrida, não me veio logo, fui tomar banho, continuei simplesmente a esvaziar, eu só esvaziava. Eu tentei não pensar, esvaziar,
E depois houve ali, mais passado um tempo, veio-me ali um insight. E depois foi isso que eu usei na apresentação. Mas depois disse outras coisas que não estavam programadas, porque estava a sentir outras coisas e deixei-me ir. Ou seja, isto é interessante o que estás a dizer, que é, mesmo tendo um improviso trabalhado, nunca podemos deixar de deixar fluir. De deixar fluir, sim. Sim, De ter um discurso orgânico, não é? Em função daquilo, como uma conversa no dia-a-dia, não é? Estar em cima de um palco a falar para 500 pessoas não é diferente de uma conversa que estaríamos a ter com cada uma daquelas pessoas que estão ali. Claro. E as conversas acontecem sem guião, não é? Portanto, é deixar fluir. Ok, eu sei como é que vou começar, eu tenho uma ideia porque faz sentido com a minha mensagem, eu sei como é que vou terminar, sei quais são as ideias principais, qual é o caminho que vou seguir, mas tudo o resto é um momento. É um momento, e é precisamente com o momento que terminamos esta conversa, que é quando nós estamos em profundo estado de presença, vivendo o momento, é muito mais fácil de nós impactarmos com a nossa comunicação, que é também conseguirmos estar lá sem estar a pensar o que é que eu vou dizer a seguir, como é que ele vai pensar, que é viver o momento e praticar o mindfulness enquanto estamos ali, a falar daquilo que é a coisa mais importante da nossa vida. Sem dúvida. Que é o nosso negócio. Carla, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei, foi assim, olha, foi bom, soube a pouco, ficaria aqui a conversar mais contigo. E continuo a inspirar com a tua forma de comunicar. Obrigada. Obrigada.